A paz do Senhor, irmãos. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 9. Diz assim: E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante? Dai-me. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Vale do Carvalho. Estamos dando continuidade à série Os 7 Vales que Deus permite. Primeiro vamos entender o que é um vale, literalmente falando. O vale é um acidente geográfico cujo tamanho pode variar de uns poucos, centenas ou milhares de quilômetros quadrados de área. Um espaço entre duas montanhas, uma planície no sopé de um monte ou à beira de um rio. Vale ressaltar que o Vale do Carvalho também é conhecido como o Vale de Elá. Você vai encontrar muito essa expressão na Bíblia em outros textos, o Vale de Elá. No próprio versículo que lemos, nos leva a acreditar, juntamente com muitos estudiosos da Bíblia, que o Vale do Carvalho é o local onde os israelitas estavam acampados quando Davi ele foi pelejar, lutar, enfrentar o gigante Golias. Eu gostaria de ressaltar que nesse confronto, Davi ele utilizou uma funda para atirar a pedra na testa do gigante Golias, que fez com que o gigante fosse derrubado, caísse, e posteriormente Davi subiu em cima do gigante, pegou a sua própria espada e cortou-lhe a cabeça. Mas eu gostaria que você desse mais ênfase no fato de que Davi utilizou uma funda quando ele foi enfrentar o gigante. Lá na frente você vai entender o porquê que eu quero que você coloque sua atenção neste fato de que Davi utilizou a funda para atirar a pedra no gigante. No decorrer do texto de capítulo 21, nós vamos ver que Davi ele está fugindo de Saul. Ele fez um acordo com Jonatas, que foi sondar o coração de seu pai, e percebeu que Saul estava querendo arrancar a vida de Davi. Davi ele foge, ele vai até esse sacerdote Aimeleque, e Davi está sozinho e está precisando de recurso. Aí ele vai pedir pão, vai pedir 5 pães ao sacerdote, ou o que o sacerdote tivesse para que pudesse dar a ele. O sacerdote Aimeleque vai dizer que lá só tinha pão sagrado, conhecido também como pão da presença. Aí você vai perguntar, o que é isso? Esse pão da proposição é chamado de pão da proposição, pão sagrado ou pão da presença. Ele era colocado em uma mesa no templo como uma espécie de oferenda a Deus, mas eles eram colocados dentro de vasos sagrados. Em algumas traduções você vai encontrar a expressão vasos santos ou vasos santificados. Em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 5, você vai ver a expressão vasos santos. E aí eu gostaria de sair do literal, recapitulando. Literalmente falando, o pão da proposição, conhecido também como pão da presença, ele é colocado em vasos sagrados, em cima de uma mesa no templo, para ser oferecido como uma espécie de oferenda a Deus. Mas eu gostaria de me agarrar a essa expressão vaso santo, ou vaso santificado, ou até mesmo vaso sagrado, e entrar no campo simbólico e trazer para os dias de hoje para mim e para a tua vida. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 5. Você vai achar a expressão vasos santos. E entrando no campo simbólico,
nós começamos a ver e a entender que o que não falta é vaso. O que mais tem neste século presente, neste tempo presente, são vasos que pregam muito, vasos que cantam muito, vasos que tocam instrumento demais, vasos que cooperam na obra de uma maneira extraordinária, vasos que não têm receio de suar o rosto em prol do reino, coopera na faxina, coopera em uma obra caso a igreja esteja em obra, enfim, não tem receio de suar o rosto em prol do reino, está sempre ali cooperando na obra. Só que os céus estão clamando, os líderes e as líderes deste tempo presente estão clamando por vasos santos. Os céus estão clamando e as lideranças deste tempo presente também estão clamando por vasos santos. Por quê, irmão Cleito? Porque só dá para carregar o pão da presença se houver santidade. Diz a Bíblia, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá na frente, no Novo Testamento, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Ou seja, para carregar a presença, tem que ter uma vida de santidade. Em 1 Samuel, capítulo 21, no versículo 9, aonde nós lemos ao iniciar, eu gostaria de usar uma frase. E que frase é essa? Vitórias antigas vão te gerar 3 coisas. Vou repetir. Vitórias antigas vão te gerar 3 coisas. Primeiro, provisão. E aí nós abrimos 2 linhas de pensamento. A primeira no campo literal, a segunda no campo simbólico. Ou seja, vitórias antigas vão te gerar, primeiro, provisão. Primeira linha de pensamento, literalmente falando, vai te gerar provisão. Por quê? Davi, ele precisava de pão. E o sacerdote vai dizer, aqui só tem pão sagrado, pão da proposição. Mas ele não deixou de dar a Davi, de entregar a Davi. Ele entregou o pão sagrado a Davi. Ou seja, ele proveu na vida de Davi. Então, vitórias antigas, batalhas antigas que você travou, vão te gerar provisão. Deus, ele tem provisão para sua casa. Assim como ele proveu na viúva do azeite, houve a multiplicação do azeite. Assim como ele proveu na viúva de Serepta, a qual Deus usou o profeta para profetizar. A farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor trouxe a chuva sobre a terra. Provisão. Receba essa palavra, que tem provisão da parte de Deus para a tua casa, provisão da parte de Deus para a sua família. No campo simbólico, no início do capítulo 21 de 1 Samuel, se você ler, o próprio Emelec vai falar, você veio sozinho. Davi foi sozinho até o sacerdote Aimeleque. Mas ele recebeu o pão da proposição, conhecido também como pão da presença. E aqui é a segunda linha de pensamento sobre a primeira coisa que vitórias antigas vão te gerar. É Deus dizendo, você pensou que estava sozinho, mas tudo que você precisa é da minha presença. Quem sabe você olhou para a esquerda, para a direita, para um lado, para o outro, para frente, para trás e não viu ninguém. E pensa que está sozinho nesse deserto. E pensa que está sozinho nessa batalha, sozinha nessa guerra. Mas o pão da presença se apresentou para você hoje. E ele está dizendo, eu estou contigo.
e você só precisa da minha presença. Aí você vai dizer, irmão Cleito, ainda não entendi. A minha graça te basta. Aleluia. Glórias ao Eterno. Vitórias antigas vão te gerar. Segundo, novas ferramentas. E aqui nós abrimos um parênteses. Mas antes de falar desse parênteses, o próprio versículo que nós lemos, em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 9, você vai ler neste versículo que Davi ele pegou a espada de Golias. Ou seja, vitórias antigas vão te gerar novas ferramentas. Ele pegou a espada de Golias. E aí nós abrimos um parênteses. E que parênteses é esse, irmão Cleito? Você precisa ser capaz, você que está anotando aí, ó. Você precisa ser capaz de discernir o tempo de usar a funda do tempo de usar a espada. Eu vou repetir. Você precisa ser capaz de discernir o tempo de usar a funda para o tempo de usar a espada. Com base nisso, podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleito? Escute. Não adianta fazer a coisa certa com a ferramenta errada. Alabado céu. Eu vou repetir. Não adianta fazer a coisa certa com a ferramenta errada. Vitórias antigas vão te gerar 3. Grandeza. Vitórias antigas vão te gerar grandeza. Esse é o 3. E aí, com base nisso, podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa? A espada é de gigante, porque chegou a hora de Deus fazer você grande. Eu vou repetir. A espada é de gigante, porque chegou a hora de Deus fazer você grande. Você grande. A espada é de gigante, porque chegou a hora de Deus fazer você grande. Calamachuri. Eu encerro essa palavra dizendo que o tempo de Deus chegou. Chegou a sua hora. Chegou a sua vez. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de romper. Chegou a hora de prosperar. Chegou a hora de alcançar aquilo ao qual as pessoas olharam e falaram que você não vai alcançar. Chegou a hora de chegar aonde muitos olharam e falaram e pensaram, estão observando e achando que você não vai chegar. Mas assim como aquele paralítico de Betesda em João capítulo 5, 38 anos esperando. Mas um dia chegou a vez daquele homem. Eu quero liberar sobre a tua vida. Chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Fecha os teus olhos, vamos orar. Espírito da verdade, eu quero ministrar sobre o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, a qual hoje se fecha um ciclo e se inicia um novo ciclo. Se inicia um novo tempo na vida deste homem, na vida desta mulher. Quem sabe ele tem vivido um momento de discórdia, de guerras dentro do seu lar ou no seu ambiente de trabalho. Mas nós profetizamos que chegou o momento de paz, chegou o momento de união, chegou o momento de concordância dentro da sua casa, no seu trabalho. Chegou o momento de portas abertas. Chegou o momento de este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem galgar, meu Pai amado, novos degraus. Meu Pai amado, uma nova etapa se inicia. Eu quero profetizar segundo a autoridade que me é dada pelo Teu Espírito Santo. Que as cadeias caem por terra, que as portas se abrem e que o mar ele vai se abrir e o teu filho, a tua filha vai passar. Eu não sei se o Senhor vai abrir o mar, eu não sei se o Senhor vai abrir rio, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas uma coisa eu sei, é que o tempo na vida deste moço chegou. O seu tempo na vida desta moça chegou. E que nada nem ninguém há de se suster
diante de mim e diante de você que está recebendo esta oração e recebendo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.